Bom dia, meus prezados companheiros de estudo bíblico. Estamos aí para mais um vídeo. Hoje o nosso tema vai ser a ressurreição. Mas irmão, tá, né? Isso eu já estou cansado de saber. Calma, vamos ver os textos e ainda vamos ver o quanto que é importante a gente saber mais a respeito da ressurreição. E veja que na Bíblia, né, nós vemos e nós entendemos e nós aprendemos normalmente que existem duas ressurreições. Só que tem um detalhe. Se nós for contar assim simplesmente como duas ressurreições, nós vamos ter surpresas e não vamos chegar a entender a Bíblia. Então, para que nós possamos entender, nós vamos estudar um pouquinho as ressurreições para nós entender essas duas ressurreições, como é que se processa. Aí vocês vão ver como nós vamos entender muito melhor o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ok? E para isso, então, sem mais conversa, vamos à Bíblia. Veja que aí nós temos, então, o livro de primeira, a carta do apóstolo Paulo, primeiro, né, aos Tessalonicenses. No capítulo 4 temos o versículo 13. Aqui não é ao 18, aqui é só o versículo 13. Veja o que o apóstolo Paulo falou, né, escreveu ali para a igreja de Tessalônica na sua primeira carta. Não quero, veja, destacar, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Veja que, lembra que no início, bem no comecinho deste vídeo, eu falei como é importante nós entender sobre as ressurreições, porque aqui o apóstolo Paulo está falando que ele não quer para a igreja que seja ignorante a respeito, né, das pessoas que já morreram, que já partiram, principalmente, né, dos entes queridos, pessoas da família, coisas assim. Porque para que as pessoas não se entristeçam por causa disso, porque na realidade a partida deste mundo é para estar com o Senhor para o salvo. É muito melhor, é um motivo de alegria e não de tristeza. Percebe? Então, quando um ente querido nosso parte salvo, nós sabemos que ele foi para melhor. Deve ser motivo de alegria e não de tristeza. Então, aqui nós temos, como começo deste vídeo, o apóstolo Paulo dizendo que não, ele não sente prazer nenhum das pessoas serem ignorantes a respeito da morte e da ressurreição, né? Por isso ele passa a falar sobre a ressurreição dos mortos. Agora vamos ver aqui então o começo a respeito da ressurreição, como é que é, aqui no livro de Daniel. Veja, tem a Bíblia na realidade fala de duas ressurreições. Veja como nós vemos aqui, por exemplo, no livro de Daniel, no capítulo 12 e no versículo 2, veja que está escrito: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então nós temos aqui duas ressurreições, ou seja, vamos dizer assim, dois tipos de ressurreição. Mas nós vamos ver para frente que em número é mais do que duas ressurreições. É duas em sentido pode-se dizer assim, de qualidade, né? De tipo de ressurreição. Mas dentro desse tipo de ressurreição, nós vemos que tem mais de duas. O Senhor Jesus falou que agora no livro de João, capítulo 5, os versículos 28 e 29, veja o que aqui ele falou. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, a voz de Jesus, né?
os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então nós vemos que são duas ressurreições, uma para a vida eterna e outra a ressurreição do juízo. Agora vamos ver aqui, mais aqui uma vez no livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos 24:15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Você nota que aqui fala duas ressurreições, justos e injustos, mas não fala quantas ressurreições existem dentro de cada espécie dessa ressurreição. Aqui é que está o X da questão que nós vamos entender. De repente nós vamos ver que dentro desses dois aspectos de ressurreição, não é apenas duas. Porque senão daí não fecha na Bíblia as coisas. Então, o que nós temos aqui em seguida? 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 4 ao 18. Esse aqui, amados, é uma continuação desse primeiro verso aqui que nós vimos. Nós vimos 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 apenas. Agora aqui, nós vemos a partir do versículo 18. Ele diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós vemos que existe uma primeira ressurreição, é sinal que existem outras. Então é mais conhecido como a primeira e a segunda ressurreição. Mas na realidade não é a primeira e a segunda. A primeira é a ressurreição dos justos, dos salvos, por assim dizer. E a que é tido como a segunda ressurreição, na realidade é a ressurreição dos perdidos. Aquela que nós vimos que é para vergonha e horror eterno. Então, prosseguindo aqui, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui o pastor Paulo está, como ele falou no começo, que não queria que as pessoas fossem ignorantes a respeito da ressurreição. E aqui ele explica que as pessoas vão ressuscitar. Os que dormiram em Cristo, né, no caso, os que morreram, salvos, esses vão ressuscitar na primeira ressurreição, e que é a ressurreição para a vida eterna. Agora vamos ver uma coisa. Então aqui o apóstolo Paulo explicou que há ressurreição, que existe a ressurreição, que é para nós ter essa esperança maravilhosa. Que a vida não termina na morte como de um animal. Então o salvo tem que ter essa maravilhosa esperança. Já o que não é salvo, amado, eu me lembro que na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu assim: nós, né, somos o bom cheiro de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Que nos que se salvam, o cheiro de vida para a vida, e nos que se perdem, o cheiro de morte para a morte. Então, ele está também se referindo às ressurreições. Agora o que acontece, veja que aqui a gente colocamos por ordem. Então aqui é que está o X da questão. Para nós entender agora, não assim o modo da ressurreição, mas sim
o número de ressurreições. Porque a primeira ressurreição, ela não acontece em um único momento. Quer ver isso? Isso nós vemos aqui, ó. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 21 ao 23, veja o que diz. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui que está o X da questão, mas cada um por sua ordem. Veja bem, essa parte aqui, cada um por sua ordem, é a chave para se entender. Se existe uma ordem na ressurreição, é porque não é um acontecimento único. Quando o apóstolo Paulo falou ali a respeito da ressurreição, que dada a ordem, tocada a trombeta de Deus, então o Senhor Jesus descerá dos céus, os mortos ressuscitarão, os vivos daquele momento salvos terão o corpo transformado. Bem entendido que só os mortos que morreram em Cristo, que dormiram em Cristo, é que vão ouvir esse toque de trombeta e vão ser despertados e vão sair dos seus túmulos, os corpos, a encontrar com o Senhor nos ares. Apenas isso, né? Então, essa é uma ordem. Agora, qual que é a ordem? Qual que é a ordem na ressurreição? Veja como não é tudo de uma vez só. Aqui mostra aí, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Você está tratando de ressurreição de um modo geral? Então, aqui trata da divisão dessa ressurreição. Primeiro, Cristo é considerado as primícias, por quê? Porque nas festas judaicas tem a festa da colheita, né? Tem a festa das primícias, que é a primeira colheita dos primeiros grãos, o melhor, digamos assim, o melhor da safra. Então, a ressurreição do corpo do Senhor Jesus é semelhante àquela colheita onde o melhor é colhido por primeiro. Assim, o Senhor Jesus ressuscitou, foi o primeiro a ressuscitar. Ele não ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou de entre os mortos. É especial. E depois, veja bem, e depois ele fala aqui, os que são de Cristo na sua vinda. Agora, esses que são de Cristo, quem são? Nós vamos entender para frente que esses que são de Cristo é a igreja do Senhor. Aqueles que dormiram em Cristo, que dormiram em paz no Senhor Jesus. É uma outra classe. Então veja que uma das ressurreições, a ressurreição dos justos, ela se divide em três classes. Três classes de ressurreto. Primeiro Jesus, depois os que são de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor, os santos, e daí tem mais um detalhe aqui, que são os mártires. São aqueles que foram lançados para as feras, aqueles que, como aconteceu com os apóstolos, praticamente todos eles, porque todos morreram de morte violenta, todos foram martirizados, menos o apóstolo João, que segundo a história conta, ele foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural. Idade, né? Então nós vimos aqui a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, a ressurreição para a vida eterna. Nós vimos que a primeira ressurreição aconteceu com o corpo do Senhor Jesus. E dentro dessa primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, né? Depois do Senhor Jesus, que já ressuscitou, então vai acontecer a ressurreição aos que são de Cristo, a igreja, de um modo geral, aqueles que morreram, que não foram mártires, que não foram martirizados. Agora nós vamos ver a ressurreição dos mártires, como que acontece. Sabe por que nós
nós vemos isso aqui à parte, se nós não ver dessa maneira, nós não vamos compreender, vamos ficar na dúvida. Então, quando nós vemos, conseguimos enxergar essa divisão, nós entendemos. Veja bem que Apocalipse, capítulo 6, do verso 9 ao 11, olha o que está escrito ali. Vamos prestar bem atenção, porque nós vamos ver mais uma parte a esse respeito dos mártires. E havendo aberto o quinto selo, note que Apocalipse capítulo 6, é bem no começo do livro do Apocalipse. Né? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Então os corpos ainda não estavam ali. As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Mártires, né? E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E veja a resposta. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que, aqui é outra chave para nós entender, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então você nota que neste texto, o que nós vemos? Almas de mártires, pessoas que morreram, né? Foram assassinados por amor à palavra de Deus e ao testemunho, que eles clamavam ali: Senhor soberano, verdadeiro e santo dominador, até quando? Mas até quando o Senhor vai esperar para vingar as nossas mortes? E a resposta, né, foi dada, cumprir as vestes para ele e falado para eles esperarem. Foi mandado eles esperarem até que se completasse o número daqueles que morreram como eles. Quer dizer, eles teriam que ficar ali aguardando, a alma deles ficar aguardando ali, debaixo do altar, até que se completasse o número daqueles que morreram como eles foram mártires, então, de que se completasse o número dos mártires, para então daí que haver a ressurreição e a vingança devida, né? O preço dos que martirizaram eles. Então, aqui nós temos o que? Temos almas as qual foi ordenado esperar por mais um tempo até se completar o número dos mortos. Quem são essas almas? Nós vamos entender que são as almas, como diz, dos apóstolos e demais pessoas, aqueles que foram lançados nas arenas para ser devorados por feras, aqueles que foram queimados vivos em Roma, que foi feito como tochas para iluminar a cidade, cristãos. Esses que são essas almas que estão debaixo do altar. Agora nós vimos aqui outros mártires. Veja bem aqui. Lembra que aqui eu falei no começo do Apocalipse, no capítulo 6. Agora aqui nós vemos no final do Apocalipse, no capítulo 20, e do verso 4 ao 6. Ó, presta atenção nisso aqui. Ó. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas, como aquelas almas que estavam lá debaixo do altar. Só que aqui não diz que é debaixo do altar, né? João viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Pode ver que é outro grupo de mártires. Nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então você nota que
que faz parte da primeira ressurreição, esses aqui, veja bem que nós temos o grupo da igreja, que vai se encontrar com o Senhor nos ares, nós temos o grupo dos mártires que foram martirizados lá no começo, né, que foram martirizados lá por amor da palavra de Cristo, e que estavam aguardando debaixo do altar e até que se completasse o número. Agora aqui, amados, vai se completar o número dos mártires aqui. Veja que aqui fala dos que não adoraram a besta, ou seja, pessoas que resistiram às investidas do anticristo e pagaram com suas vidas o preço de serem fiéis ao Senhor. Vão ser martirizados, vão ser ainda martirizados para então completar o número dos mártires, né? Para então haver a ressurreição. Então nós vimos dentro, veja que diz aqui, esta é a primeira ressurreição. Então nós temos primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, a ressurreição para a vida. Dentro dessa primeira ressurreição, nós temos a ressurreição do Senhor Jesus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dentro dessa mesma primeira ressurreição que nós estávamos, nós temos a ressurreição dos que dormiram em Cristo, ou seja, da igreja, que ali não fala de que foram martirizados. É normalmente pessoas que, durante o tempo da igreja aqui na Terra, faleceram em Cristo, né? E dentro dessa primeira ressurreição nós temos, então, os mártires. Tanto aqueles que foram martirizados lá no início, como esses do final, que da Apocalipse que mostra. Você percebe aqui, então, como é que acontece a ressurreição? Nós vemos aqui, ó, veja mais um resumo aqui. A ressurreição para a vida, ou primeira ressurreição. Então, para a primeira ressurreição, como diz, ou ressurreição para a vida eterna, nós temos Cristo as primícias, os que são de Cristo no arrebatamento e os mártires no final da grande tribulação. Por que eles não estão tudo junto aqui? Porque nós vemos que o arrebatamento se dá antes da grande tribulação. Tudo mostra na Bíblia que primeiro vai acontecer o arrebatamento, depois vai acontecer a grande tribulação. E nós vemos que os que são de Cristo vai ser no arrebatamento, quando Jesus vier até as nuvens. E nós vemos que os mártires aqui vai ser no final da grande tribulação. Por quê? Porque eles vão resistir ao anticristo, não vão receber a marca da besta, mas vão passar por esse tempo. Então durante a grande tribulação, antes vai ter pregação do evangelho, sim. Só que não vai ser assim, o Espírito Santo está morando com as pessoas como no caso da igreja. A igreja ali, o Espírito Santo habita nos cristãos. Agora ali na grande tribulação, o Espírito Santo vai estar naqueles que vão estar pregando a palavra. Okay? Então nós vemos que a ressurreição para a vida, Cristo as primícias, os que são de Cristo no arrebatamento, os mártires no final da grande tribulação. E a ressurreição, que é como se diz, a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos, que é para a vergonha e horror eterno, todos os condenados. Esse aqui vai ser depois do milênio. Vai passar, os ímpios vão ficar lá sem ser ressuscitados. Vai passar a grande tribulação, vai passar o milênio, e lá depois, no final do milênio, é que eles vão ressuscitar e vão receber o julgamento e a condenação eterna. Então é isso, amados.
Eu sei que tem muita gente que apenas pensa assim, todos os salvos vão ressuscitar na volta do Senhor Jesus. E todos os perdidos vão ressuscitar depois, lá no fim do milênio. Mas e daí aonde que cabe aqueles que não tiveram a marca da besta? Se o arrebatamento se dá antes da grande tribulação. E tem muitos estudos aí tentando provar que a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento é tudo a mesma coisa e que vai ser depois da grande tribulação que a igreja vai passar pela tribulação. Não, amados. Nós estudamos por parte as coisas, nós vemos que, porque veja bem, a ressurreição ela está assim, de certa forma ligada com o arrebatamento e com a volta visível de Cristo. O arrebatamento é a volta dele, porque ele vem do céu até quase na terra, porque vem até as nuvens, mas não pisa na terra. Os ressuscita, a igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. Já quando o Senhor volta em glória, é outra coisa, ele volta lá em Jerusalém, diz que os pés dele vão pisar sobre o Monte das Oliveiras. E no arrebatamento ele vem até as nuvens. Apenas os salvos, apenas a igreja vai participar desse arrebatamento. Apenas a igreja vai participar dessa parte da vinda do Senhor Jesus. O mundo não vai ver, não vai ter conhecimento disso aí, porque vai ser tudo silencioso. Como tem aquelas gravuras, muitos vídeos que mostram lá túmulos, terra revirada e não sei o que. Irmãos, é tudo em silêncio. O corpo que Jesus ressuscitou não era um corpo que precisava abrir porta para ele entrar, o que arrebentava a parede e virava tudo lá pelos avessos. Simplesmente passava por paredes. Não era mais um corpo igual ao corpo de era um corpo de carne e osso, porque o Senhor Jesus mostrou isso. Mas, no entanto, era um corpo que atravessava paredes sem precisar de portas. Assim, amado, essa ressurreição dos mortos não vai ser túmulo virado e aquela, como mostram nas propagandas. Vai ser tudo em silêncio. Os túmulos vão estar lá, lacradinho, os sepulturas, a terra lá no lugar, nem vai parecer. Você percebe? É a igreja que sobe. E depois acontece a grande tribulação, depois do arrebatamento acontece a grande tribulação. E tem muitos ali que não vão aceitar a marca da besta, que vão ser martirizados. E então, certamente, no começo do milênio, que eles vão ser ressuscitados, junto com aqueles outros que foram mortos lá nas arenas, lá servindo de pasto das feras e tudo mais. Ok? Então, quando nós entendemos dessa maneira, amado, fica tão claro entender, Bíblia, que as duas ressurreições, a primeira e depois a segunda ressurreição, não são números, mas sim tipos de ressurreição, qualidades. Né? Então, vemos que a primeira ressurreição ela é uma ressurreição composta de 3 etapas. E a última, sim, a última a gente vê que ela é única, porque todos os ímpios de uma vez só. Ok? Aqui a gente termina este vídeo. Eu espero ter contribuído para o esclarecimento, amados, porque como nós vimos no início desse vídeo, o apóstolo Paulo falou, não quero, irmãos, que sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Então aqui, como nós vimos hoje, fica mais fácil nós entender e nós se alegrar por a gente então
poder compreender melhor como que vai acontecer a ressurreição. Porque senão, amados, se nós não fizer isso, o que, que vai acontecer? Nós vamos ficar em confusão. Espera lá, mas se todos ressuscitaram, todos que fiéis a Cristo ressuscitaram no arrebatamento, e a marca da besta? Então daí teria que a igreja passar pela grande tribulação. E daí como que fica aquela parte, lá em Apocalipse, capítulo 3, se não me engano ali, que o Senhor Jesus declara com todas as palavras que os dele, ele livra da hora da tentação que virá sobre todo mundo, que é a grande tribulação. Se o Senhor Jesus promete que ele livra da hora, ele não falou que não é um acontecimento como aconteceu com Daniel, que foi para a cova dos leões. E lá Deus livrou ele dos leões, mas não da cova. Da hora da cova lá. Como os três companheiros de Daniel, né? Que foram lançados numa fornalha de fogo. E Deus livrou eles do fogo. Mas não livrou deles entrarem na fornalha. Eles entraram e Deus livrou do fogo. Não aconteceu nada com eles. Aqui o Senhor Jesus diz que ele é livre da hora. Então, livrar da hora é livrar do tempo que vai acontecer aquilo. Não é simplesmente livrar da grande tribulação, mas da hora da grande tribulação. Ele tira a sua igreja, a sua noiva, ele tira daqui antes que aconteça a grande tribulação. Então, se nós não dividir essas partes e compreender isso aqui, nós vamos fazer uma confusão e nós vamos saber a verdade o que é. Ok? Já me alonguei no vídeo, agradeço, Pai querido, Jesus amado, por a oportunidade, por esse privilégio maravilhoso de falar da sua palavra. Agradeço a cada um de vocês, meus queridos companheiros de estudo bíblico, a cada um que está vendo este vídeo pela primeira vez, a minha gratidão a cada um de vocês. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Eu peço a minha oração que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Ore por mim, por a minha família. E como eu disse, se for do agrado do Senhor, então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, fiquem todos com Deus.